Boa pessoal, hoje vamos responder um questionamento a respeito da Covid-19. Ouve-se falar atualmente muito nas novas cepas, nas variantes do vírus original do SARS-CoV-2. Será que eles são mais virulentos? Será que eles se propagam com maior facilidade? Está sendo avassaladora, sobretudo no Brasil, em virtude do desgoverno que nós temos e que infelizmente não investiu, recusando a compra de milhões de doses de vacinas na época correta e com isso trazendo a suscetibilidade a essa situação de caos que nós estamos vivendo. Novas cepas do vírus, seja ela de Manaus, seja ela de Londres, né, da Inglaterra, ou as outras que estão surgindo ao redor do mundo e sobretudo aqui no Brasil, que virou o epicentro da pandemia, elas se propagam da mesma forma e não mais intensamente do que o vírus original. O que acontece é que elas se tornaram mais para penetração nas células do ser humano e com isso causando doenças graves em um maior número de pessoas. Então ela se tornou, podemos dizer que ela se tornou mais virulenta porque ela penetra com maior facilidade nas células humanas. O vírus original. Bem, a propagação do vírus se faz da mesma forma que se fazia antes, através das gotículas de Flug-Wells, né? Exaladas pelo indivíduo falando, tossindo, espirrando, né? E em contato com uma mucosa da outra pessoa que esteja a menos de 1,5 m, no mesmo ambiente e não portando máscara. Então, as mesmas medidas de prevenção que foram amplamente divulgadas, a higiene das mãos, sempre que se tocar uma superfície que possivelmente seja contaminada, né, com álcool gel, evitar passar o dedo nos olhos ou na boca, em locais que tenham mucosa, onde a penetração do vírus ocorre, depois de tocar essa superfície. O uso de máscara que evita a propagação da Flug-Wells, tanto para quem as emite, quanto para quem está num ambiente em que possa receber essas gotículas. E o distanciamento social, que é fundamental, imperioso, né, que se faça nesse momento de uma situação que a gente está vivendo, em que as UTIs e os hospitais, de uma forma geral, estão superlotados, sem condições de dar atendimento sequer a doentes de Covid ou outras necessidades, né, de outras doenças. E como as novas cepas adquiriram essa maior facilidade de penetração na célula, por consequência, elas penetram em maior quantidade, se multiplicam muito velozmente e são mais severas as consequências em pessoas que, na primeira fase, poderiam não ser suscetíveis a doenças graves. Portanto, há um aumento sim da virulência, porcentagem de pessoas que se tornam doentes sim, não só portadoras. O vírus nas novas cepas está causando doenças mais graves em pessoas que, pela original, poderiam não ter sintomas ou ter sintomas leves. E conforme já mencionamos, a melhor forma de evitar a propagação do vírus na atualidade, nessa situação de caos, é o lockdown mesmo. É a restrição, a saída das pessoas de suas residências, as reuniões, enfim. Essa propagação está se multiplicando de uma forma vertiginosa, né? Justamente porque os cuidados que foram ensinados, que foram aprendidos até no ano passado, foram esquecidos numa fase em que houve uma certa diminuição da contaminação e se pensou que a pandemia já estava vencida, e não está vencida, não estava e não está numa situação crítica no nosso país, justamente pela demora da vacinação. A única solução para essa pandemia é a vacinação em massa, não tem outra saída. Agora, como o nosso governo não adquiriu as doses do tempo certo e elas vão demorar a chegar a toda a população, evitar aglomerações, porque a única forma eficaz de se evitar essa propagação. A consequência econômica, por óbvio que ela existe, mas não há outra solução. Urnas, por exemplo, que se chamam de toque de recolher, erroneamente, porque ninguém se recolhe na realidade, simplesmente permanece em sua residência, ela evita não só a propagação do vírus do SARS-CoV-2, como também diminui a criminalidade, diminui os acidentes automobilísticos por pessoas que bebem e dirigem, mesmo sabendo que não deveriam, e com isso diminui a demanda pela hospitalização, pelos leitos de UTI, pelas emergências, deixando uma maior possibilidade de atendimento do hospital, ao contrário do que acontece hoje, que eles estão superlotados. Então são medidas necessárias, são medidas duras, são medidas que nos trazem dificuldades financeiras, mas infelizmente não há outra solução. A única outra solução é a vacinação em massa, de evitarmos o lockdown, né, de conseguirmos dar andamento às nossas vidas, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista econômico. Ok? Obrigado.